Olá pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de função quadrática, segunda aula, ok? Na última aula nós vimos a introdução, um problema introdutório, a estrutura da função quadrática, o que vinha a ser uma função quadrática, quando uma função é quadrática, né? E hoje a gente vai continuar o estudo da função quadrática, muito parecido com a função afim ainda, esse início, né? Muito parecido porque nós vamos estudar as raízes da função quadrática. Na função afim, nós vimos o estudo da raiz, que era uma só. E aqui nós temos duas, né? A função quadrática, ela tem duas raízes, e são essas duas raízes que nós vamos estudar hoje, ok? Bom, vamos aí a uma definição de raiz, né? Então, chamam-se raízes ou zeros da função quadrática, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Essa estrutura nós já conversamos na aula 1. Os números reais tais que o f de x é igual a zero. Gente, que números reais são esses? São os dois números x, né? São os valores adotados a x, porque essa definição é uma definição formal, mas ele, para um leigo, fica meio complicado. De onde saíram esses números? Quem são esses números? Esses números são números x, né? Então são dois valores adotados a x, não adotados, mas encontrados para x, de modo que o valor da função seja zero, que é o que está escrito aí, f de x é igual a zero. Só que o f de x é igual àquela estrutura ali, aquele trinômio do segundo grau, né? Se f de x é igual a zero e f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, então ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. E aí a gente vai sair um pouquinho da ideia da função, da transformação de um número no outro, da construção do gráfico, vai sair só um pouquinho, coisa rápida. E nós vamos hoje dar mais ênfase às equações do segundo grau. Mas por que a gente vai dar essa ênfase às equações do segundo grau? Porque, para entender melhor as raízes de uma função quadrática, cujo polinômio é do segundo grau, é mais fácil nós desenvolvermos uma equação do segundo grau, tá? Porque a equação é todo aquele mecanismo de encontrar o valor de x, e uma função são vários estudos envolvidos, principalmente o comportamento dos valores, a transformação de um valor no outro, tá? Função é transformação de um valor no outro e o comportamento dessas transformações, e equação é encontrar o valor de x, tá? Bom, a raiz, ela vai ser muito útil nas funções, muito, principalmente quando a gente for começar a elaborar muito gráfico, tá? Resolver alguns problemas, sempre vai usar a raiz. E sempre vai chegar numa equação para poder encontrar a raiz, tá bom? E aí o objetivo dessa aula é que vocês consigam, no final dela, resolver uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero e as variações dela também, tá? Existem umas variações de equações que é o que nós vamos ver agora, tá? Essas variações do tipo de equação do segundo grau, eu chamei de tipo de equações do segundo grau, entre aspas ali que vocês estão vendo, tá? Eu separei em dois casos. O estudo das equações é separado em dois casos. Primeiro caso, incompletas, e outro caso, completas, tá? Lembre aqui da definição, tanto de hoje quanto da aula passada, em que nós enfatizamos sempre que o coeficiente a, que é aquele que multiplica a variável x ao quadrado, ela nunca vai ser zero. Eu cheguei a falar por quê? Porque senão a gente perde o x ao quadrado e a estrutura da função ela acaba virando uma estrutura de uma função afim, tá? Ou seja, função polinomial do primeiro grau, ligada a equações do primeiro grau, tá bom? Bom, então sempre o a vai ser diferente de zero, mas nas incompletas a gente também dentro das... Só para voltar rapidinho, né? Completas e incompletas. Dentro das incompletas nós temos ainda dois casos que nós vamos ver agora.
O primeiro caso é quando C é igual a zero, tá? Então, eu deixei esse espaço aqui todo na tela de vocês livre para a gente poder desenvolver uma lógica aqui, né? Eu falei agora no último slide que eu quero encontrar o valor de x. E como é que numa equação do primeiro grau, que são aquelas mais simples, que todo mundo sabe fazer, com pouca dificuldade ou com muita, nós fazemos? Nós isolamos o valor, a letra x, ou a letra que eu quero calcular, e vou manipulando algebricamente, né, utilizando as operações inversas e tudo mais, de modo a passar para o outro lado, entre aspas, passar para o outro lado os números e isolar de um lado a letra. Eu vou fazer exatamente isso aqui. Só que nesse caso, eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui não dá para eu pegar o bx e passar para o outro lado e ficar ax ao quadrado igual a menos bx. Não faz sentido, porque o x foi para lá também. Então, olha o que eu vou fazer. Na verdade, nessa a gente nem vai fazer muito isso. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar em evidência, né, esse procedimento aqui é muito utilizado no 8º ano, quando vocês aprendem isso, tá? Vou colocar o x em evidência e dentro da minha expressão eu vou ter ax mais b, que vai continuar sendo igual a zero. Ok? Bom, observe que eu tenho uma multiplicação de 2 fatores. E essa multiplicação me resulta em zero. O que isso significa? Isso significa que um desses fatores tem que ser zero, ou um ou outro. Então eu vou dizer que um fator é igual a zero, e aí eu já tenho uma raiz, tá ok? Ou o outro fator, que é essa expressão aí, ax mais b, é igual a zero. Só que dessa expressão eu ainda não encontrei o valor de x. Então o que eu vou fazer? Vou encontrar o valor de x. Bom, vou usar as minhas setinhas de novo, ó, sempre usando as setinhas de indicação lógica, né? E aí sim eu vou conseguir isolar, sem medo de ser feliz, o x no meu primeiro membro da equação, que é o lado esquerdo, né? Então eu vou ter que ax é igual a menos b, o famoso passar para o outro lado, e agora dividindo toda a equação por a, eu tenho que o x é igual a menos b sobre a. Bom, o que isso significa, gente? Isso significa, primeiro, é uma fórmula? Sim, não deixa de ser. Mas é uma fórmula que você tem que gravar e vai usar? Não. Porque quando você encontrar uma equação incompleta do segundo grau, você vai usar esse mesmo procedimento que você está vendo aí para resolver, tá? Mas por que eu faço essa brincadeira toda? Eu estou querendo dizer aqui nessa brincadeira toda que eu tenho essas duas raízes aí, né? Eu tenho... deixa eu escolher outra cor que é azul. Eu tenho essa raiz aqui, tá? E essa raiz aqui. Eu tenho essas duas raízes. E uma vai ser zero. Ou seja, sempre que o coeficiente c, que é o termo independente, for nulo, for igual a zero, cá entre nós, quando ele não existir, a função ou a equação continua tendo duas raízes, só que uma sempre vai ser nula, sempre vai ser zero. E a outra vai ser o número que a gente vai encontrar, que a gente encontrou aqui, o famoso menos b sobre a. Tá? Então, quando nas minhas demonstrações encontrar uma expressãozinha com um monte de letra que não é x, saiba que é um número que a gente vai encontrar quando for fazer conta, tá bom? Mas eu usei essa demonstração para mostrar para vocês o quê? Que sempre vai ter uma vai ser zero e a outra vai ser um número. Sempre vai ser essa brincadeira assim. Ah, e outra coisa, não necessariamente negativo ali, só porque tem um menos b sobre a com menos ali, isso não significa que essa outra raiz tem que ser negativa, tá? Porque se o b for negativo, aquela expressão, e o a for positivo, aquela expressão vai ficar positiva, e por aí vai. Vocês vão entender isso nos exemplos, tá ok? Bom, então aqui a gente falou sobre a primeira equação incompleta, tá? Que é quando c é igual a zero. E agora nós entramos para o segundo tipo de equação do segundo grau incompleta, que é quando b é igual a zero. Ou seja, a parte da equação do segundo grau que não tem o x e o seu companheiro número ali, né? O b é igual a zero. E aí a gente vai fazer a mesma
coisa? Não, algo parecido. A gente vai desenvolver também essa equação com o objetivo de encontrar a solução. E vamos tirar alguma conclusão daí. Assim como nós tiramos a conclusão de que das duas raízes, uma vai ser nula quando c é igual a zero e a outra vai ser um número qualquer, qual a informação que nós podemos tirar desta demonstraçãozinha que eu vou fazer aqui agora? Bom, aqui, como esse c é um número real, tá? É um número qualquer, ele não tem o x, eu posso fazer aquela brincadeira de passar para o outro lado, né? Ou seja, eu vou subtrair c dos dois lados. Então, eu vou ter ax ao quadrado igual a menos c, ok? Continuando, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir por a, não é? Então, eu tenho que o x ao quadrado é igual a menos c sobre a. E agora, gente, eu tenho aí que x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Para eu conseguir ter x, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, tirando a raiz quadrada do primeiro, eu tenho só x. E vou colocar aqui, né? Raiz quadrada de menos c sobre a. Não se esqueça do mais ou menos, tá? Por que mais ou menos? Porque numa equação do tipo x ao quadrado, eu quero saber quais são todos os possíveis valores que, elevados ao quadrado, eu encontro aquele valor que está ali do outro lado, né? Então, por exemplo, x ao quadrado igual a menos c sobre a. Quais são os possíveis valores de quais são os possíveis valores que, elevados ao quadrado, contra menos c sobre a? Vou fazer um exemplo rapidinho, para depois fazer de novo, fazer outro exemplo mais à frente, que é o seguinte. Por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado igual a 9, qual é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Então, eu tenho x igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, se eu colocar x ali igual a 3, beleza. Mas se eu usar x igual a menos 3, também pode? Pode. Por quê? Porque menos 3 elevado ao quadrado também vai ser 9. Então, aqui eu tenho duas raízes. Esse 9 é essa expressão aqui toda, né? Perdão, é essa expressão aqui. É o que está aqui dentro. Tá? Bom, para a gente entender melhor, vamos fazer um pequeno exemplo, né? Dois. Vamos ver dois exemplos aí pela frente. Esse primeiro exemplo, note que não tem o termo independente, ou seja, o c é igual a zero. Se o c é igual a zero, eu vou resolver botando em evidência o x. Então, eu vou colocar lá x em evidência. Lá dentro vai ficar x menos 2. E isso aqui igual a zero. Bom, vamos lá. Eu tenho, então, aqui esse x igual a zero. Ou essa expressão aqui igual a zero. X menos 2 igual a zero. E essa expressão x menos 2 igual a zero, essa equação, eu posso ter que x é igual a 2. Então, eu tenho duas raízes. Ó, a primeira não, vamos chamar de primeira não. Uma é zero e a outra é 2. E como é que você sabe que acertou? Substitui o zero por x. Se a gente substituir, vou até colocar de outra cor aqui para vocês verem que é um outro raciocínio. Vamos lá, se eu colocar aqui, substituir o x igual a zero. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Ora, isso aqui é zero. Se eu substituir por 2, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 dá 4 menos 4, que também é zero. Você viu que bateu os resultados. Nós substituímos os valores de x pelos seus respectivos que nós encontramos e deu zero. Tinha que dar zero aqui no final, deu zero. Ok? Esse é um tipo de verificação que nós fazemos. Mas nós podemos fazer isso até na equação do primeiro grau, tá? Sem problema nenhum. Bom, aqui o b é igual a zero, ou seja, o x não existe aqui, né? Só existe x ao quadrado e o númerozinho sozinho. Então, a gente resolve como se fosse uma equação simplesinha do primeiro grau, parecendo do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, 2x igual a 32, né?
Eu vou dividir por 2, porque está esse 2 aqui me perturbando. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 32 sobre 2. Mas isso aqui é igual a 16, né? Bom, vou tirar a raiz quadrada. Fica x mais ou menos a raiz quadrada de 16, que nesse caso vai ser mais ou menos 4. Olha lá, encontrei duas raízes, 4 positivo, 4 negativo, ou seja, são duas raízes com o mesmo módulo. Tá? Se elas têm o mesmo módulo, então uma é positiva e outra negativa. A gente costuma dizer que elas são simétricas, ou seja, quando b é igual a 0, você encontra raízes simétricas. Prestem bastante atenção nesse fato que eu estou falando. Quando b é igual a 0, você encontra raízes simétricas. Isso é questão de concurso militar, concurso público. Isso cai em provas de seleção de concurso, essa questão assim. Tá? Então, lembre-se, b igual a 0, raízes simétricas. Ok? Agora, chegamos à tão esperada, né, solução original, geral, resolutiva da equação do segundo grau, que é o caso das completas. Ou seja, o que significa isso quando a equação do segundo grau é completa? Tanto A quanto B quanto C são diferentes de zero, né? Você vê que a gente colocou como primeiro caso o C igual a 0, como segundo caso o B igual a 0, e agora a gente colocou ninguém igual a 0, todo mundo bonitinho. Para isso, existe uma demonstração, tá? Assim como nós utilizamos no primeiro caso A, primeiro caso B, né? Que são os casos das incompletas, nós utilizamos um processo dedutivo ali, uma demonstração com um monte de equação simples. Ali a gente fez muito rápido, né? Quem não entendeu, volta, não precisa se preocupar, basta entender os exemplos, que os exemplos mostram como deve proceder. Lá a gente encontrou algumas outras informações, tá? Mas enfim, para encontrar um método, tá, para obter as raízes de uma equação do segundo grau completa, que é a maior parte dos casos, nós vamos usar essa fórmula, que é a famosa fórmula de Bhaskara. E aqui nesse vídeo que vai aparecer em cima aqui de mim, ou aqui perto da minha carinha, tá? É o link aqui para o vídeo, onde eu faço a demonstração que é maior, tá? Então, para quem tiver curiosidade de conhecer de onde saiu essa informação, o início da demonstração é o mesmo início para as outras, igual a 0 e vai resolvendo. Só que a gente tem os outros procedimentos mais elaborados, que eu acho que não cabe massificar vocês num mesmo vídeo. Então, quem tiver interesse, curiosidade de saber como é que é, clica nesse vídeo que apareceu aqui em cima, tá? No linkzinho, e vocês vêm, ou dá uma pausa agora no vídeo e vê, e depois volta, ou vê depois do vídeo, ok? Bom, fórmula de Bhaskara está aí, muita gente já conhece. Quem não conhece, esqueceu. Quem esqueceu, está lembrando. Vamos aproveitar esse exemplo aí para poder lembrar como que a gente faz para usar essa fórmula. Como que nós fazemos? Primeira coisa que nós temos que fazer. Primeira coisa é identificar os coeficientes. Quais são os coeficientes? O coeficiente A, que é igual a 1, né? O A está aqui. O coeficiente B, que é igual a menos 5, está aqui, e o coeficiente C, que é o termo independente, é o 6. Na fórmula que eu enunciei agora há pouco ali atrás, eu não coloquei separado o delta, mas aqui eu vou colocar, tá? Eu gosto de calcular, eu gosto que vocês também façam assim para não se perderem, calcular o delta sozinho, tá? O delta, para quem não sabe ou para quem não lembra, é essa expressão do radicando. Tá? Essa pessoa aqui é o nosso delta, é uma letra grega maiúscula. Bom, agora eu vou fazer o que? Eu vou calcular o valor do delta
utilizando os coeficientes ali em cima enunciados. Então, vai ter lá menos 5 ao quadrado. Não se esqueça de, quando tiver número negativo, usar parênteses, tá? Vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta, vai ficar melhor. Ficou um pouquinho melhor. Bom, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. E aí eu tenho que o delta é igual a 1. Bom, em seguida, o que nós fazemos? Nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara mesmo, né? Que é dada como menos b mais ou menos agora o valor de delta que eu calculei antes, sobre 2a, né? Bom, desenvolvendo esta brincadeira aí, nós vamos ter que o x vai ser igual a menos esse menos do b, entre parênteses o b, que é menos 5. Observe que eu estou usando dois sinais de menos. Um menos é da fórmula, que estava de amarelo ali. Eu até vou colocar de amarelo aqui também, tá? Para você saber de onde ele está vindo, tá bom? E, dando continuidade, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto vale delta mesmo? Vale 1, eu calculei ali embaixo. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Tá vendo que é só substituir valor? Aí sim aqui é a fórmula. Nas equações incompletas, a gente não tem a necessidade de usar aquelas fórmulas, tá? Vocês podem até, naquele vídeo que eu falei para você, para quem quiser ver, o procedimento utilizado lá também pode ser utilizado para encontrar as raízes, só que vai dar muito mais trabalho, tá? Bom, simplificando essa expressão, eu tenho 5, que é menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é igual a 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Bom, nessa brincadeira, aí, né, a gente tem as duas raízes. A primeira raiz vai ser somando 5 mais 1 sobre 2, né? 5 mais 1 é 6 sobre 2, que é igual a 3. Encontramos uma raiz. E a segunda raiz é subtraindo 5 menos 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 4 sobre 2. E aí eu tenho a raiz 2. Bom, fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tá? Depende do livro didático que você estiver estudando. Serve só para as equações completas? Não, você pode utilizar nas equações incompletas também. Porque às vezes a gente fica assim, é muita informação para eu guardar, mas a fórmula de Bhaskara eu guardei, então eu posso usá-la para qualquer equação do segundo grau? Pode utilizar para qualquer equação do segundo grau à vontade, tá ok? À vontade. Lógico, ela só serve para a equação do segundo grau, tá bom, gente? Bom, chegamos ao fim dessa videoaula, tá? Segunda aula do nosso curso de função quadrática aqui no canal Professor Pedro Paulucci de Matemática, ou P ao quadrado, tá? Na próxima videoaula desse curso nós vamos ver, continuar, na verdade, a estudar as raízes, tá? Tem outras informações envolvendo essas raízes, tá bom? E até a próxima. Tchau, gente.